A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD. A lição é de número 12, amém? Essa lição é com data para 19 de junho, tá? De 2022, lição de número 12. E o tema da lição, a bondade de Deus em nos atender, amém? Está aí terminando esse trimestre abençoado com esse assunto maravilhoso que é o Sermão do Monte, né, que fala da ética do reino de Deus. Então vamos aí a mais esse vídeo, né? Não pude gravar o vídeo da lição 11, infelizmente, problemas de saúde, né? Peguei uma gripe aí forte, mas Deus abençoou, estamos juntos aqui novamente, tá bom? E é bom assim você acompanhar essa lição que eu vou passar agora. É rápido, né? Não é muito longa, é uns 30 minutos aí de vídeo, dá para você acompanhar bem aí. Você pode acompanhar com a sua revista na mão, ou no nosso blog, lá no Clube da Teologia, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para você acompanhar lá no blog. E também você pode acompanhar também esse estudo que eu coloquei, né, que eu montei. Na verdade, não vai dar para acompanhar. Vou deixar só o link lá para você poder, quem quiser adquirir esse estudo, porque ele é vendido lá, né, no nosso blog, o Clube da Teologia. Vamos então para essa lição, lição de número 12, né? O tema bondade de Deus. Deixa já o seu like aí e se inscreva no nosso canal, caso, né, você não seja inscrito ainda. Vamos então ao que interessa aqui. Bom, aqui o tema é a bondade de Deus em nos atender, o texto olha de Mateus 7,11, e na introdução eu deixo aqui para você, né, já o que é o foco dessa lição. Ela tem como foco valorizar a prática da oração persistente, né, a oração contínua. Então, a gente vai ver aqui nessa lição que essa prática tem sido cada vez mais difícil, né, nos últimos dias. Nessa lição desse trimestre, ensina várias atitudes da ética do reino de Deus, atitudes do verdadeiro cristão. E uma delas é a oração. Tem sido cada vez mais difícil a oração. A gente vê pessoas, hoje em dia, muito complicado. Engraçado que a prática religiosa tem acontecido normalmente, mas os elementos que levam ao céu dentro dessa prática religiosa têm estado complicado para se fazer. Por exemplo, oração, jejum, palavra, não é verdade? Então você vai ver que tem sido fácil ser cristão hoje, mas tem sido difícil ser cristão salvo, né? Isso parece um paradoxo, né? Bom, então continuando aí nessa introdução, eu faço um destaque para essa parte aqui que diz assim, ó: nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Isso aqui é importante, né? Essa lição vai ensinar isso, só que convém a gente tem que entender uma situação aqui. Primeiro, Deus, ele ouve todas as orações, amém. Deus, ele também supre as necessidades, e aí é bom atentar para esse detalhe. Ele supre as necessidades, entendeu? Então nem sempre ele vai atender todas as orações, né? Porque nem todas as vezes que oramos nós pedimos pelas nossas necessidades, tá? A gente tem que ver o seguinte: às vezes o que acontece? Por que ele não supre todas as necessidades? Perdão, todas as nossas, porque ele não atende todas as nossas orações, né? Exatamente por causa disso. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus que não está no propósito de Deus para nós. E aí o que acontece? Essa determinada coisa, se a gente receber, a gente vai sair do propósito dele. Esse é um dos motivos pelo qual muitos dos nossos pedidos não são atendidos pelo Senhor. Porque se Deus nos concedesse tudo, muitos de nós íamos sair da presença do Senhor, não íamos cumprir os objetivos dele para a nossa vida, para ganhar mais almas para o reino, para trazer outros para este evangelho. Então, por conta disso, muitos dos nossos pedidos acabam não sendo atendidos. E aí, o que o cristão deve fazer? Ele deve
continuar na presença de Deus. E aí ele, quando for da vontade do Senhor, ou ele faz o seguinte, ele adequa os seus pedidos ao propósito de Deus, né? Pede algo para ser mais utilizado na obra. Amém? Na verdade, se você fizer isso, você tem grande chance de ser atendido pelo Senhor em todos os seus pedidos, né? Continuando, no tópico 1, o tema é a bondade de Deus, e o subtópico, nesse tópico, o subtópico diz definição de bondade. Primeiro subtópico aí, definição de bondade. Bom, aí eu já faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Então, eu até lá no estudo que eu fiz, que eu coloco à disposição para quem quiser adquirir lá no blog, eu até faço esses comentários, que alguns princípios da moral, né? Aí são eles, ó, lealdade, justiça, tá? Bondade, liberdade, igualdade, são princípios da moral. Dentre esses princípios, nós temos este que é a honestidade, perdão, a bondade. A bondade, em alguns estudos, está como altruísmo, né? Esse princípio é o mais adequado, porque ele é o que mais coopera para que o ser humano, para que a espécie exista, subsista, né? Para que a espécie cresça, para que a nossa espécie humana, né, ela esteja mais harmônica entre si. Então a gente vai ver que esse é o princípio mais adequado da moral, tá? Bom, então vamos lá, também faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Né? A gente vai ver que esse valor é atribuído à ação. Né? Então, sobre isso aí, eu até comentei o seguinte lá no meu estudo, né? Que a essência de Deus é exatamente isso, é ação. Né? Deus ele faz mais do que fala. Né? A essência de Deus é trabalho. O próprio Senhor Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, que essa é a essência do Senhor. Trabalho é a produção de energia e Deus ele é poder, né? Então a gente vai entender isso e Deus requer de nós que nós também sejamos trabalhadores, né? Trabalhadores da obra do Senhor. Então o ser humano que ele pensa em ficar parado, ele está fora do propósito de Deus. Quando Deus fez Adão lá no Éden, o que o Senhor fez para ele? Já deu para ele uma listinha de tarefa, ó, isso aqui para você fazer. Já tem trabalho para você. Tá? O trabalho não é uma maldição que chegou no jardim do Éden, o homem pecou e Deus deu maldição para ele para trabalhar. Não, não foi isso não. Ele já tinha a missão de trabalhar. Deus só falou para ele que por causa do pecado, ele ia trabalhar mais pesado, ia ser mais difícil o trabalho. Mas trabalho é a essência de Deus, tá bom? Bom, continuando, né, até para fechar isso daí sobre trabalho, a gente vê em toda a Bíblia Deus trabalhando. Então, por isso a gente pode falar que o tempo todo Deus é bom, né? Porque a bondade vem da ação, né? Que é feita, amém? Então, o tempo todo Deus está trabalhando em prol do ser humano, o tempo todo Deus é bom. Glórias a Deus por isso. Continuando, no subtópico 2, o tema desse subtópico é a bondade de Deus no aspecto bíblico. Amém? E só para né, eu tinha esquecido de falar, esse aqui é o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? O livro que eu escrevi aí e publiquei ano passado, né, em 2021, tá bom? O livro O Maior Milagre de Jesus. Aqui você está vendo com a inversão, né? A inversão, você não está tudo escrito ao contrário, mas o nome do livro é esse, O Maior Milagre de Jesus. Vou deixar também na descrição aí desse vídeo o link para você adquirir esse livro, se você assim o desejar. Bom, continuando então, o subtópico 2 é a bondade de Deus no aspecto bíblico. E aqui eu
faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. Bom, aqui é o seguinte, né? Deus ele é a fonte da bondade. Sendo assim, para que o ser humano demonstre o mínimo de bondade, ele precisa ter essa fonte dentro dele, tá? Deus ele é a fonte da bondade. E se eu quiser ter bondade na minha vida, eu tenho que ter essa fonte dentro de mim, tá? Porque é um fruto do Espírito. Então, se o Espírito Santo estiver habitando dentro de você, habitando dentro do crente, ele consegue, ele consegue transmitir bondade às pessoas. Ou seja, ninguém vai conseguir, vai até enganar, né, por um tempo, mas ter bondade sem ter o Espírito Santo, porque a fonte da bondade é Deus, né? Então você vai ver pessoas que às vezes enganam. Tá? Você vai ver, às vezes, igrejas, e você está num determinado convívio, às vezes, com irmãos em Cristo, e a pessoa às vezes não é transformada, não tem o Espírito Santo, então a pessoa ela passa a enganar outros ali, demonstrando que tem, mas na verdade não tem. E o que que acontece? Num determinado momento, ela não aguenta a pressão e aí cede, então todo mundo descobre, e às vezes até com algum escândalo, esse é o problema, né? Surge às vezes algum escândalo, né? Um bate-boca, um bafafá, uma coisa terrível, porque a pessoa estava demonstrando uma bondade, mas era fingido. Ela não tinha isso no coração, tá? Então esse aqui é mais um alerta, né? Bom, continuando aí, eu também faço um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó. Então Jesus pergunta, por que me chamas bom? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras. Tá? Interessante isso daqui, né? Porque esse aqui foi um jovem que foi perguntar para o Senhor e já chega arguindo Jesus assim, bom mestre, né? O que eu devo fazer para adquirir a salvação? Então, Jesus, a primeira coisa que Jesus fala é sobre a saudação dele. Por que você me chama bom? Por que me chamas bom? Né? Jesus estava aqui, na verdade, todo esse conteúdo bíblico ali é para ensinamento, né? Jesus já estava ensinando para aquele jovem. É como se Jesus dissesse para ele assim, só porque eu fiz boas obras você já me classifica como bom, né? Jesus está mostrando para ele que o ser humano, na verdade, bom é Deus. O ser humano, ele apenas, ele só vai conseguir um nível de bondade se ele tiver em contato com Deus, tá? A gente vai ver as melhores pessoas que a gente, às vezes não são cristãs e a gente define como pessoas boas, mas em um dado momento essa pessoa faz algo que não é do agrado, né? Demonstra racismo, por exemplo. Já cansei de ver isso, né? Ou deixa de ajudar, demonstra partidarismo, bairrismo, né? Como é que o pessoal fala, tá? Corporativismo, porque não é uma pessoa totalmente boa, né? Porque a fonte da bondade é Deus. Então ninguém pode se enganar, deixar se enganar, porque alguém pratica boas obras, né? Jesus está dando esse alerta para aquele jovem rico. Amém? Continuando então, vamos aqui para o subtópico 3, onde o título é A Bondade de Deus no Aspecto Teológico. Bom, e aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16. Amor que revela a perfeição divina, tá? Então, esse daqui é o seguinte, o amor de Deus é incomparável. É o único amor, o único amor na Terra que mais, se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe pelo filho, né? A própria palavra de Deus, né? Eu quero deixar esse acréscimo aqui para você que é professor. A própria palavra de Deus, em Isaías 49, o verso 15, o Senhor, ele fala assim, ó, porventura pode uma mulher esquecer-se do filho que cria e não se compadeça dele, do filho, né, do seu ventre? E aí Deus conclui assim, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti, né? Deus falando aqui. Então,
a gente vê que Deus está fazendo uma comparação do amor dele com o amor de uma mãe. Ou seja, ele tá falando ali que ainda que uma mãe, ele está perguntando, né? Pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre? Né? Aí ele vai e fala, mas caso ela esqueça, eu não me esqueço. Né? Então ele está dizendo, o único parâmetro humano é o amor de uma mãe por um filho. Mas ele está dizendo que mesmo que uma mãe se esqueça, e a gente sabe que é possível, né? Hoje em dia a gente vê isso hoje em dia nas reportagens e tudo, mas o amor de Deus ainda é maior do que o amor de mãe. Né? A gente encontra esses dias aí, a gente tem ouvido falar de mães que jogaram filhos no lixo, recém-nascido ela não desejou, jogou fora, né? Outras que buscam aborto porque é gravidez indesejada, olha só. Né? Então, o Senhor está mostrando que o único amor na terra comparável, assim, em termos de comparação, né, é o de uma mãe por um filho. Porém, o do Senhor é maior. Né? Muito interessante isso daqui. Continuando, no tópico 2, o tema desse tópico é há dois caminhos para escolher. Tá? E aí no subtópico 1 desse tópico, o título é A Porta e o Caminho do Aspecto Bíblico. Bom, aqui eu separei essa parte que diz assim, ó. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e o único caminho. Então, aqui está falando, quando ele usa a palavra porta, né, o comentarista está dizendo que fala de mudança, né? Fala de mudança. Isso aqui, a proposta do evangelho é a salvação da alma humana. E não tem como obter salvação sem abandonar as práticas mundanas e aproximar-se de Cristo. Tá? Isso aqui é o seguinte, parece até óbvio falar disso daqui, mas aquela situação que a gente fala lá no meu trabalho, a gente fala muito, o óbvio tem que ser dito. Né? Porque a gente vai ver hoje pessoas que estão no evangelho, mas não abandonaram as práticas do mundo. Não tem, aqui a lição está falando, não tem como a gente cumprir a obra de Cristo, se aproximar do Senhor, sem abandonar as velhas práticas. Ou seja, a gente vai estar longe de Deus. Mas tem pessoas que a gente vai ver que elas estão fazendo, cumprindo ali, estão no Evangelho, tomam Santa Ceia, às vezes até evangelizam, né? Impressionante, mas às vezes até evangelizam e estão longe de Deus, tá? A gente vai ver crentes hoje que estão até pregando por aí, mas xingam palavrão, tá? Eles jogam na Mega Sena, demonstrando falta de fé no Senhor. Eles também consultam o horóscopo. Eu estou falando de coisas que muitos crentes acham que são pecados, que não são pecados, acham até que não são pecados, né? Alguns, ou que são pecadinhos, né? Como outros falam. Tá? Então a gente vai ver isso acontecer muito no nosso meio, tá bom? E o óbvio aqui tem que ser dito. Se a pessoa quiser se aproximar de Deus, tem que abandonar as velhas práticas. Aquilo que separa o ser humano de Deus. Como pode um cristão xingar palavrão? Mas está acontecendo bem agora. Hoje isso acontece direto. Tem até vídeos no YouTube de ministros, né, homens e mulheres pregando, e às vezes soltam um palavrão ali no púlpito. Impressionante, mas está acontecendo isso agora. Tá? Continuando então. Vamos aí para o próximo subtópico. Diz assim, o subtópico 2, o título é O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Bom, aí eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Tá? Então aqui a gente vai entender o seguinte, que pelo jeito que Jesus fala ali, que ele chama de porta estreita, ele está querendo dizer que é um caminho difícil, né? É um caminho que requer sacrifícios, um caminho que requer renúncia,
é de luta, um caminho de dificuldade. Ele está falando que quem busca facilidades, então, que é a porta larga, a porta fácil, tá? vai ter dificuldade, não, quer dizer, não vai conseguir entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus é através de muita luta. Tá? O próprio Senhor Jesus falou que o reino de Deus é conquistado, ele se conquista, ele é a força. Tá? Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simples, tá bom? Porque a gente vai ver assim, olha só, parece simples, né? A gente vê, a salvação é por meio do sangue de Jesus, ele que morreu na cruz por nós. Então parece simples. O problema não é só você ser salvo, o problema é você se manter salvo, isso aí é complicado. Isso aí é muito difícil. A pessoa se manter na presença de Deus com o mundo como está hoje, com as dificuldades que a gente encontra hoje na vida cristã, né? Então, o reino de Deus é conquistado à força. Continuando, faço um destaque para essa parte também que diz assim, ó, os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Amém? Bom, o apóstolo Tiago, né, um comentário que eu deixo para os irmãos, o apóstolo Tiago ele faz assim um destaque sobre isso, né? Ele comenta sobre a fé e as obras. Tá? Ele fala que, bom, as obras elas não levam ninguém para o reino de Deus. Mas o apóstolo Tiago ele até comenta aqui o seguinte, as obras elas são assim uma consequência da fé. Ela não me leva para o reino de Deus, mas eu naturalmente vou apresentar obras, boas obras, né? Por causa da minha fé. É isso que o apóstolo Tiago está querendo dizer. Que as obras são consequências de uma fé viva. Tá? Que a fé sem obras é uma fé morta. A pessoa fala assim, não, eu tenho fé em Cristo, mas cadê as obras? O que você tem feito no reino de Deus? Né? Obras são ações, né? O que você tem feito? Como você tem agido? Né? Qual tem sido a sua conduta? Qual o seu trabalhar no reino de Cristo? E aí a pessoa não tem feito, não faz nada, então a fé dessa pessoa é morta. Ela não tem obras, né? Continuando então, eu separei aqui, o subtópico 3, o tema desse subtópico é a escolha entre os dois caminhos, e aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias, lá em Jeremias 21:8. Bom, aí a gente tem esse entendimento, no mundo tem dois caminhos a se percorrer, mas aí a gente vamos entender segundo o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Se a gente perguntar para qualquer pessoa, falar assim, você prefere o caminho da vida ou o caminho da morte? Obviamente, todo mundo vai falar o quê? O caminho da vida. Ninguém vai preferir o caminho da morte, isso é óbvio. Mas o problema é que, às vezes, esse caminho de morte ele vem parecendo que é direito, né? Ele vem parecendo que é um caminho bom, tá? A palavra de Deus, ela fala isso, né? Eu até separei aqui Hebreus 14, verso 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte, né? Então a gente tem que entender isso. Todo mundo escolhe o caminho bom, né? O caminho da vida. Porém, o que acontece? O caminho de morte muitas vezes vem disfarçado. E aí é onde muitas pessoas são enganadas. Aliás, esse é o trabalho de Satanás, né? Enganar. Continuando, aqui eu faço um destaque também para essa parte que diz assim, ó, contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Ele está falando, o comentário está dizendo de muitos homens e mulheres que escolheram o caminho reto que vai para o céu, né? Onde tudo é lícito, quer dizer, não é ilegal, mas não convém. Então eu vou ter, para eu trilhar esse caminho, eu tenho que me abster dessas coisas que não me convém, né? Esse aqui é um ensinamento.
Bom, aqui eu acho interessante o seguinte, as igrejas locais, elas devem valorizar mais esse tipo de conduta, né? A conduta, a boa conduta dos seus fiéis, dos crentes ali, né? Ao invés de se valorizar mais os eventos, porque essa é a verdade, né? Hoje a gente vê uma valorização muito grande em cima de eventos, né? Em cima das coisas que são feitas no reino de Deus, como os cultos, coreografia, né? As peças, tudo que é evento, as igrejas valorizam muito essas coisas. Mas, na verdade, o que elas devem valorizar é a conduta dos crentes. Isso é que tem que ser valorizado. Por quê? Porque é isso que nos define como igreja. Então, a gente deve valorizar os cultos de ensino, os cultos de oração, tá? Porque isso é que mostra a nossa conduta como servos de Cristo. Amém? Então, as igrejas têm que valorizar mais isso, ao invés de valorizar mais os templos luxuosos, né? Os bons nomes, e tem que valorizar mais como está a prática de obra cristã na vida das pessoas. Como está a conduta dos crentes. Isso aí é um problema que está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo hoje pessoas com templos muito bonitos, pessoas com nomes muito bem, né, nomes muito bem no reino de Deus, com boa fama, mas pessoas com a conduta duvidosa. Então, a gente está vendo isso acontecer. Ninguém é cego, né? Bom, então esse aqui é um problema que está acontecendo e o meu alerta vai para isso. Tá? Continuando então, no tópico 3, o tema desse tópico é a mentira dos falsos profetas. Tá? Isso aqui, vamos para essa parte aqui. No primeiro subtópico, o título é Cuidado com as falsas aparências. E aí eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, tá? Estar vigilante significa o quê? Você está prestando atenção. Você que é líder, você que é servo de Cristo, tem que ficar ligado em quem vai na tua igreja, pregar, dar uma mensagem, louvar. Você tem que estar ligado, tem que estar prestando atenção, né? Que tipo de palavra essa pessoa está trazendo, tá? Então a gente tem que estar focado nisso. Isso é estar vigilante. Porque a gente vai ver muitos que têm uma aparência de espiritualidade e quando vai ver, não tem nada espiritual, é o falso profeta, né? Hoje em dia a gente vê muito isso acontecer. Na verdade, né, em todas as épocas sempre aconteceu isso e a gente tem que tomar o devido cuidado, né? Bom, continuando, é estar vigilante. Separei também essa parte que diz assim, ó. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Bom, aqui é o seguinte, né? Tem uma quantidade muito grande, né, desses falsos profetas. E o que eles fazem hoje? Vamos classificar quem são os falsos profetas, né? Falsos ministros, cantores com aparência de espiritualidade, pregadores que demonstram, né, com suas mensagens, parecem serem espirituais e na verdade não são. Tá? São falsos profetas, são lobos devoradores. Eles têm usado as mídias sociais para se apresentar, né? Aí você vai ver, você convida e a pessoa é um lobo devorador. Infelizmente a gente está vendo escândalos atrás de escândalos acontecendo por aí, tá? Muitos daqueles irmãos que você via pregar em grandes congressos, que eu não vou citar nomes, né? Grandes eventos, e você via ali muitos deles saíam com agendas, né? Tremendas pelo Brasil inteiro, e daqui a pouco escândalos atrás de escândalos. E está aparecendo tudo aí. Cantores, ministros, tudo aparecendo aí na mídia aí. Agora com escândalos um atrás do outro. Por quê?
né? E você vai ver escândalo que se arrastava desde antes, né? Escândalos que vêm se arrastando de muito tempo, infelizmente, né? São os lobos devoradores do nosso século. Continuando então, no subtópico 2, o título é Como detectar os falsos profetas. Vamos lá. Como detectar os falsos profetas? Faça um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó. De acordo com a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Então, ele está dando um ensino aqui que a gente tem como identificar eles da seguinte forma, quando eles minimizam a Cristo, ou seja, não tem pregações cristocêntricas, né? Eles parece que eles estão ali mais para se vender, né, do que para ministrar a mensagem. Quando a pregação ela não tem Jesus como foco, ou ela desvia a atenção de Jesus, você tem que ficar desconfiado. Você que é dirigente de igreja, você que é irmão em Cristo, ou dirigente de um grupo, e você vai convidar alguém, fica ligado no que essa pessoa prega. Se ela tiver mensagens que não são cristocêntricas, agora tem um tal de coaches, né? Ensinando as pessoas a prática do reino de Deus, mas eu quero saber se ensina a seguir a Cristo. Se prega sobre Jesus, como Billy Graham você vê pregando, como outros homens de Deus do passado você via pregando ali, né? A gente vê Billy Graham pregando, né? A gente via Billy Graham pregando mensagens cristocêntricas, mensagens que apontam para Jesus e o caminho da salvação. Então, o crente tem que ficar ligado nisso daí. Mensagem de autoajuda está cheio agora nas igrejas. Toma cuidado com esse tipo de mensagem. Muitas vezes elas não focam a Cristo. Tá? São alerta para os irmãos. Continuando. Irmão, eu tenho muito cuidado com pregadores que falam muito de si mesmo. Que eu fiz, eu faço, eu aconteço. Toma cuidado com essas mensagens. Continuando aqui, separei mais um destaque aqui nesse subtópico, que diz assim, ó, também podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. Bom, e aqui eu deixo algo prático aqui para vocês. Como é que se faz para descobrir um fruto de uma árvore? Primeira coisa, você tem que chegar perto da árvore, né? Você tem que chegar perto da árvore. Dá até uma pregação, né? Primeiro você tem que chegar perto. Ou seja, você quer descobrir os falsos profetas, se aproxima dele, né? Faz uma investigação da vida dele, vai nas redes sociais, ou liga para o pastor dele, é a melhor coisa, liga para o dirigente dele. Às vezes eu sou convidado para pregar, tem pessoas que ligam para o meu pastor, porque às vezes não me conhecem, né? Aí ligam, eu bato palma para essa atitude, é salutar. Todo dirigente devia fazer isso. Eu já fui pregar num lugar que o irmão pegou ali a minha carteira, o pastor, e olhou, opa, né? Ficou ali olhando, viu validade, viu, né, qual era a igreja, pesquisou. Não foi assim tão fácil para eu poder ministrar. Então a gente tem que aprender a fazer isso, irmão. São as vidas espirituais que estão em jogo. Aí os irmãos querem colocar qualquer pessoa para pregar no púlpito só porque alguém falou que ele foi numa igreja e foi uma benção. Peraí, toma cuidado com esse tipo de atitude. Então a gente tem que aprender um pouco mais a ser cautelosos, né? Então, são coisas aqui que eu deixo para os irmãos, alerta para os irmãos, né? Como que você vai descobrir se... Você vai descobrir pelo fruto. Então, como é que vai fazer? Se aproximar, pesquisar mesmo, investigar a vida do irmão. Isso aí não tem nada de errado nisso aí não. Isso aí é de Deus. Isso aí é prática salutar para o povo de Deus. Amém? Não podemos colocar qualquer pessoa para estar ministrando nos nossos cultos, não, porque tem muito novo convertido, pessoas que estão aprendendo e precisam de um alimento rico em vitaminas do céu, né? O 3 aqui, né, o subtópico 3, e já vou terminar, né, o vídeo já está, eu me empolguei aqui, o vídeo alongou. O subtópico 3 fala uma análise criteriosa. Bom, e aí eu faço destaque para essa parte que diz assim, ó, em geral,
eles precisavam somente aquilo que as pessoas desejavam, perdão, em geral eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Está falando dos falsos profetas, né? Aqui, sobre isso aí, eu até comento o seguinte: a gente precisa julgar as profecias, ou seja, julgar o que está sendo falado, né? Você tem que julgar julgar se aquilo é bom ou não, tá? Por isso, você precisa ter conhecimento do parâmetro para julgamento. Qual é o parâmetro para julgamento se uma mensagem é de Deus ou não? É a Bíblia Sagrada. Então, os dirigentes, ou você, né, graças a Deus que você está ouvindo esse vídeo aqui, você, meu irmão, minha irmã, porque você está procurando aprender. Em vez de estar ouvindo besteira na internet, você está aqui aprendendo da palavra de Deus. Nós precisamos ter mais Bíblia no nosso coração, aprender mais da palavra de Deus. Assim você vai poder fazer um bom julgamento de uma mensagem, de algo que vai ser falado às vezes na sua igreja. Você vai saber se aquilo é de Deus ou não, se está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Bom, então vamos encerrando aqui, né, este vídeo. Graças a Deus. A conclusão, ele fala assim, ó, uma parte da conclusão: ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. Amém? Isso aqui é a conclusão. Sobre essa conclusão até faço um comentário: a nossa salvação estará sempre acima de qualquer bênção que pedimos. Ou seja, se algo que a gente pedir a Deus não tiver, Deus vê que vai prejudicar a nossa salvação, o que vai acontecer? Deus vai fechar a porta, né? Infelizmente, ou felizmente, né? A gente tem que a gente está sujeito a isso, a gente tem que compreender isso aí. Se Deus fechou uma porta, é porque aquilo não era bom para a gente, não naquele momento em que a gente pediu, tá? Deus abençoe a sua vida, graças a Deus, porque nós estamos aí encerrando mais um trimestre e tenho certeza que você foi muito abençoado por esses conteúdos, tá bom? Obrigado por ter acompanhado até aqui. Não deixe de dar o seu like aí nesse vídeo, tá? De se inscrever no canal, recomende o nosso conteúdo, deixe um comentário aí para a gente poder trocar mais informações. Amém? Até a próxima aula. Tudo de bom para você.